prostraram. Foram lançados na fornalha de fogo. Mas o Senhor os honrou, porque eles honraram o Senhor. Ali então apareceu o quarto homem e os livrou. Outro exemplo que nós podemos ver de que era de Jó. Jó mesmo em meio às lutas, a toda a tempestade que ele passou, ele permaneceu de pé. Jó, nós lemos na Bíblia e vemos que ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Desviava-se do mal. E ele tinha algo diferente com ele também. A paciência que vinha do Senhor, a fé no Senhor. E mesmo em meio àquelas provações, ele se levantou, ficou de pé e continuou adorando ao Senhor. Ao invés de murmurar, ele se levantou. E muitas vezes nós fazemos o contrário disso. Nós murmuramos e por isso muitas coisas, muitas bênçãos não vêm até nós. Porque ao invés de adorarmos ao Senhor, a glorificarmos o nome dEle, nós resolvemos, quando as coisas não saem como planejamos, parar e murmurar. Pode vir algum decreto, o homem pode querer parar o povo de Deus. Mas o povo que serve fielmente a Deus, somos nós, a igreja, não o templo. A essência está dentro de nós, a essência da adoração. Pode vir o que for, mas aquele que perseverar, aquele que tiver a fé e a força firmada no Senhor, não se calará e não cessará a sua adoração. E Deus tem procurado esses verdadeiros adoradores. Deus tem procurado pessoas a qual o adoram não pelo aquilo que Ele faz. Nós devemos adorar sim pelo que Ele faz, mas nós temos que o adorar pelo que Ele é. Nós temos que o buscar pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Não devemos o buscar somente quando nós queremos algo, mas a todo tempo. E que nós, igreja, então, possamos pegar esse exemplo e continuar firmes, de pé, em fé no Senhor. Aqueles jovens não abandonaram a sua fé. Jó não abandonou sua fé. Então Deus retribuiu a eles. Agora voltando ao povo no Egito. Faraó queria os oprimir, os lançando à escravidão. Mas quanto mais ele oprimia, mais eles cresciam. Então Faraó, ficando indignado com isso, tem uma ideia. Ele vai mandar que as parteiras matassem os meninos que nascessem. Mas muitas vezes Deus envia para nossas vidas pessoas a qual vai nos auxiliar, nos ajudar a cumprir a nossa missão, nos ajudar quando nós estivermos cumprindo a nossa missão com o Senhor. Deus tinha um propósito, Moisés. Nós conhecemos a história de Moisés. Quando nós lemos mais à frente os capítulos de Êxodo, nós vamos ver sobre o nascimento de Moisés, sobre a criação e sobre Moisés no Egito. Deus tinha um propósito. Então aquelas parteiras temiam o Senhor e não obedeceram a Faraó. Atrás disso tudo, Deus tinha um propósito que era Moisés. Ele enviaria Moisés para libertar o povo de Israel. Nós vemos que o livro de Êxodo gira em torno das promessas de Deus e registra elas se cumprindo. Deus envia Moisés para libertar o seu povo. E o texto que nós lemos aqui registra, nós podemos tirar uma lição dele. Qual é essa lição? É o que eu quero falar para vocês nesta noite, sobre o caminho do Senhor, sobre o andar com Deus, sobre o estar com Ele, sobre o segui-lo. Nós podemos ver que muitas vezes nós não entendemos a direção do Senhor, nós não entendemos o porquê de Ele nos levar a caminho, do porquê Ele traçar certas rotas para nossas vidas.
Só que nós precisamos lembrar que nem sempre o caminho do homem é o caminho de Deus. E nem sempre o caminho de Deus é o caminho do homem. Mas a qual caminho devemos seguir? Por muitas vezes estarmos querendo traçar a nossa própria rota, seguir os nossos próprios planos, preferimos entrar pelo caminho do homem, traçar o nosso próprio plano. Mas Deus tem algo, tem um propósito para a vida de cada um de nós. E Ele está nos chamando a entrar pelo caminho dele, a seguir o caminho dele. Nós vemos que Deus levou aquele povo por um caminho diferente. A Bíblia vai nos dizer que aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Então Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Existia sim um caminho mais fácil, existia um caminho mais curto, só que Deus sabia da dificuldade da fé daquelas pessoas. Deus sabia da dificuldade que elas tinham em se apegar ao que era mais fácil. E muitas vezes nós temos essa dificuldade. Então Deus sabia Ele conhecia o coração daquelas pessoas. E Ele sabia que se eles passassem pelo caminho dos filisteus, eles se arrependeriam e voltariam para o Egito, voltariam para o cativeiro, para a escravidão que eles viviam. Porque além deles precisarem ser libertos da escravidão no Egito, eles precisavam ser libertos das coisas que eles estavam apegados. Eles precisavam ser libertos daquilo que eles dependiam, da dependência do mundo. E o que eu quero chamar a sua atenção nesta noite é que Deus quer que nós venhamos nos desapegar das coisas daqui. Nós não pertencemos a este lugar, nós não pertencemos a essa terra. Deus tem algo, tem uma terra prometida para nós. Tem um lugar melhor para nós. Só que nós precisamos lembrar do caminho dele. Lembrar que nem sempre o caminho que nós queremos é o caminho dele. Precisamos nos atentar ao que ele quer falar conosco. E ele está nos dizendo, filho, escolha o meu caminho. Entre pelo meu caminho, porque eu tenho um propósito, eu tenho um plano, eu tenho algo diferente para você. Mas se você preferir escolher entrar pelo seu próprio caminho, traçar os seus próprios planos, pode ser tarde demais. Porque a vinda do Senhor está muito perto, nós sabemos disso. E não é tempo de nós pararmos e brincarmos, não. É tempo de nós nos firmarmos em Deus. Deus está nos chamando a desapegar das coisas que temos nos apegado aqui na terra. Deus está nos chamando a viver algo novo, a viver os planos dele, a fazer aquilo que ele nos ordenou. Nós sabemos que tem muitas vidas lá fora que estão precisando de nós, que estão precisando de ouvir uma palavra de Deus. Muitas pessoas estão perdidas, pois escolheram entrar pelo caminho largo. Deus nos alerta sobre os dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Quem escolhe entrar pelo estreito são poucos, infelizmente. E muitos, infelizmente, escolhem entrar pelo caminho largo, pela porta larga. Escolhem entrar pelo caminho largo porque lá aparentemente é cheio de vida. Porque lá tem coisas que os atraem, só que no final os leva à perdição. E Deus vem nos chamando a entrar pelo caminho estreito, onde é difícil, tem muitas lutas, muitas provas. E muitas pessoas não entendem, não querem entrar por este caminho. Porque quando entramos, precisamos nos desapegar a muitas coisas que estamos apegados. Precisamos renunciar a muitas coisas que estamos deixando entrar em nossas vidas. Precisamos desistir e deixar para trás muitas coisas. E muitas vezes, por querermos traçar o nosso próprio caminho, nos desviamos do caminho estreito do Senhor.
Mas esse caminho, por mais que seja difícil, Deus nos dá uma palavra de ânimo, que Ele venceu o mundo para termos bom ânimo. Ele nos dá uma palavra de ânimo e nos alerta também. Ele nos ajuda a atravessar este caminho que é estreito. Deus deu a providência para aquele povo. De dia imaginamos o calor do deserto e de noite imaginamos o frio. Então Deus é um Deus de grandes detalhes. Deus é um Deus também de pequenos detalhes, de grandes coisas, que trabalha nas pequenas coisas, transformando pequenos detalhes em grandes coisas. Deus viu a necessidade daquele povo ali, porque de dia Ele enviou uma coluna de nuvem e de noite Ele enviou uma coluna de fogo para aquecer aquele povo e iluminar o caminho, direcioná-los para seguir, continuar andando, caminhando até a terra que Ele havia prometido. O caminho do Senhor nem sempre, como eu disse, é aquele que nós queremos, mas Ele é perfeito, Ele tem apenas grandes coisas para conosco. E se aquele povo tivesse escolhido não ouvir o que Deus ordenou a eles, eles voltariam e estariam vivendo a escravidão, perderiam tempo de conquistar a terra que o Deus tinha prometido a eles. Deus conhece o seu povo, Ele sabe da necessidade de cada um de nós. E muitas vezes Ele prepara um caminho no deserto para nós seguirmos. E muitas vezes não entendemos. Na nossa vida nós temos que passar por muitas coisas, muitas tribulações, muitas humilhações, por muitas coisas que muitas das vezes não estamos preparados e nos frustramos. Por isso o Senhor nos convida a caminhar e andar com Ele. Nós estamos vivendo nos últimos dias, onde Deus tem alertado o seu povo. Deus tem me inquietado muito esses últimos dias, na questão de que Ele está voltando. E nós, como igreja, precisamos espalhar o evangelho dEle. Mas nós primeiros precisamos nos arrepender e reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas. Primeiro nós precisamos criar uma intimidade e começar a andar com Deus. E Deus tem nos chamado a ter uma vida com Ele, mais próxima dEle. Nós vemos na Bíblia exemplos de homens que andavam com Deus. Um dos maiores exemplos, Enoque. Enoque andava com Deus. Enoque agradava a Deus. Ele andou e agradou ao Senhor. Ele foi fiel ao Senhor. Nós vemos outro exemplo de Abraão. Abraão era um homem de fé, era amigo de Deus, era obediente, tinha temor a Deus e andava com Deus. E Deus sempre honrava esses homens. E imagine quando nós estamos no meio da nossa família, nós convivemos, com os nossos pais, ou quando convivemos com outras pessoas, nós automaticamente passamos a nos tornar parecidos com essas pessoas. Começamos a muitas vezes pegar o jeito, a praticar as mesmas coisas, talvez, a fazer as coisas, aprendemos com essas pessoas. E imagine se começarmos a andar com Deus. Imagine se começarmos a viver com Deus. Nós vamos nos tornar parecidos com Jesus. Nós não vamos nos tornar melhores do que Ele, não. Nós vamos nos tornar parecidos com Ele. E imagino nós andando com Jesus. Vamos nos tornar parecidos com Ele. Jesus era um grande homem. Jesus era paciente e amoroso. E é isso que Ele está nos convidando. Hoje nós vemos que o mundo está vivendo
um grande colapso. Nós vemos que o amor tem se esfriado. E imagine nós começarmos a andar com Deus, a viver os planos dele, os propósitos dele. Quão maravilhoso é estarmos ao lado dele. Quão maravilhoso é servi-lo, o adorá-lo. Quão maravilhoso é sermos parecidos com Jesus. Fazer a diferença lá fora. Ser diferente. Muito é falado em ser diferente, fazer a diferença. Porque nós precisamos fazer a luz do Espírito Santo brilhar em nós. Muitas pessoas, quando olhar para nós, ser comovidos, pois andamos com Jesus, parecemos com Jesus. E Ele transmite paz, Ele transmite amor e alegria. Muitas vezes nós cometemos o erro de ao andar com Jesus, querer que Ele siga a nossa rota, querer que Ele siga os nossos passos. Mas é melhor seguir os passos dEle, seguir a rota dEle, porque Ele sabe para onde iremos, Ele vai nos conduzir e dirigir a um lugar melhor. Se nós formos fiéis, fazermos a vontade de Deus, aquilo que Ele quer, viver na dependência dEle, quebrantar os nossos corações e olharmos para Ele, um dia então nós receberemos aquilo que Ele prometeu para nós. O que Ele prometeu? Uma vida eterna com Ele. Faraó então deixa o povo ir. E Deus tinha um grande plano para aquelas pessoas. Deus precisava transformar elas. Por isso Deus as leva por um outro caminho. Mas por que Ele fez isso? Para libertar elas. E por que Deus nos leva a caminhos diferentes daquilo que nós planejamos? Para muitas vezes nos libertar, nos ensinar. Eu costumo dizer que nós somos amassados primeiro e depois moldados. E algo que eu acho muito interessante que eu aprendi com essa palavra é que mais importante do que alcançarmos a promessa, mais importante que aquele povo chegar à terra prometida, era eles estarem preparados para chegar lá. O mais importante que nós recebermos a promessa que Deus fez para nós é estarmos preparados para alcançar ela. E isso nós vemos na salvação. Nós aqui estamos sendo preparados, moldados, testados para alcançarmos a salvação. Por isso Deus está nos alertando sobre o caminho, sobre os caminhos. E será qual caminho que nós temos escolhido seguir? Nós sabemos que o caminho dele é melhor, mas muitas vezes nós teimamos e seguimos o nosso próprio caminho. E hoje ele está nos chamando a atenção a seguir o caminho dele, a seguir o plano dele. Assim também como a salvação, nós estamos sendo preparados e moldados para recebê-la. As bênçãos que nós queremos, as bênçãos que Deus tem para nós também, são assim. Nós primeiro temos que ser preparados para alcançá-las. Primeiro nós temos que ser amassados para alcançá-la. Primeiro nós temos que ser moldados para alcançá-la. Porque para darmos valor àquilo que Deus nos entregou. Porque nós sabemos o preço que nós temos que pagar. Nós sabemos aquilo que nós temos que passar para alcançar as promessas do Senhor. Mas Ele nos dá o ânimo e a força de que Ele estará conosco todos os dias. E muitas vezes nós não recebemos as nossas bênçãos porque em meio a esse preço que nós temos que pagar, as coisas que nós temos que seguir, passar, nós murmuramos ao invés de continuar adorando ao nosso Senhor. Para recebermos, nós temos que adorar. Para recebermos, nós temos que buscar e estar dispostos
independentemente de tudo, adorar ao Senhor. Seguir a rota que Ele traçou para nós. Seguir os planos dele. Deus tem um plano conosco aqui na terra. Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Nós não merecíamos esse favor. Nós não merecíamos essa graça. Nós não merecíamos o sacrifício, o tão grande sacrifício que o Senhor fez por nós. Mas mesmo assim, Ele resolveu se entregar para nos dar a vida eterna. Ele resolveu se entregar por nós, mesmo nós não merecendo, porque o amor dele é tão grande para conosco. Por isso, ele alerta os seus filhos. Por isso, ele fala e está dando um alerta, pois ele quer que nós vamos morar com ele. Mas essa decisão quem tem que tomar é nós. O caminho a seguir, a escolher, quem vai escolher somos nós. Por isso temos que fazer o nosso depósito com Deus aqui na terra. Precisamos a cada dia depositar no Senhor. Reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas fraquezas. Depositar no Senhor a nossa confiança, a nossa fé, nossas obras. Precisamos olhar para Ele. E esses dias, nos últimos tempos, eu passei por muitas coisas. Eu tive percas, passei por muitos problemas de saúde, mas Deus sempre esteve comigo. E assim, eu acreditei na palavra dele. Desde muito tempo, eu venho recebendo muitas curas, muitas bênçãos do Senhor e eu louvo por isso. Desde meu nascimento, o Senhor fez uma promessa para a minha vida. E assim como para a vida de cada um aqui, Deus fez uma promessa. Deus tem um propósito, Deus tem um plano preparado para nós. Mas essas promessas só começaram a se cumprir quando eu decidi que eu teria que deixar muitas coisas. Quando eu decidi que eu deixaria muitas coisas. Quando eu decidi que eu iria buscar. E Deus está nos chamando nessa noite a fazer uma decisão. Porque Ele tem uma promessa. Ele tem um plano para a vida de cada um que está aqui nesta noite. Mas Ele está nos convidando a fazer uma decisão. Se nós queremos parar em meio ao caminho ou se nós queremos deixá-lo nos conduzir. Se nós queremos deixar muitas coisas para trás para Ele operar em nossas vidas. Nós não viemos a essa terra em vão. Deus tem uma promessa, Deus tem um propósito, Deus tem algo em especial na vida de cada um. Mas nós precisamos agora, neste momento, antes que seja muito tarde, fazermos a decisão. Nós sabemos que Jesus está voltando, nós precisamos levar esta mensagem ao mundo. E eu tinha muito medo de levar essa mensagem porque muitas vezes eu me sentia pequena, eu me sentia muito, como eu posso dizer, eu tinha muito temor. Mas eu entendi, em meio às lutas, às provas que eu passei, que é preciso nós, igreja, nos levantarmos e apesar das pessoas acreditarem ou não, a vinda do Senhor está muito perto. Apesar das pessoas criticarem ou não, nós precisamos levar a mensagem do Senhor a todas as pessoas. Nós precisamos ser o exemplo. Nós precisamos mostrar o amor de Deus. E quando andamos, caminhamos com o Senhor, nos tornamos parecidos com Ele e refletimos a sua luz lá fora. E como eu estava dizendo, eu passei por muitas provas e eu sempre
recebi também as bênçãos do Senhor. As promessas de Deus foram se cumprindo, estão se cumprindo em minha vida. Muitas das vezes eu me virei e pensei que eu não chegaria até aqui. Muitas vezes nós viramos e falamos para o Senhor que nós não conseguimos mais, que nós não temos mais força. Mas o Senhor nos dá o ânimo, o Senhor nos fortalece. O Senhor tem feito grandes coisas por nós e ao invés de nós reclamarmos das coisas que vêm acontecendo, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, buscá-lo e o adorá-lo. As coisas deste mundo são passageiras. O nosso tempo aqui está se findando. E através dessa mensagem, mais uma vez o Senhor quer alertar a igreja que o tempo está próximo e que nós precisamos ter um concerto com Ele. Deus está procurando pessoas a qual estão dispostas a fazer aquilo que Ele ordenou, a qual estão dispostas a renunciar aquilo que não agrada, a deixar de lado aquilo que não agrada. Muitas vezes estamos vivendo a escravidão que aquele povo encontrava. Não é de trabalhos forçados, não de tarefas pesadas, mas a escravidão de nos apegar àquilo que não é o que Deus tem preparado para nós. E algo que me chamou muito a atenção nesta mensagem, que falou muito comigo e a qual me fez refletir, é qual caminho eu tenho escolhido. Porque muitas vezes nós falamos que escolhemos o caminho estreito, mas muitas vezes nos desviamos dele. Muitas vezes nós falamos que estamos seguindo conforme Deus quer, mas não nos lembramos daquilo que Ele falou para nós fazermos. E como saber o que Deus nos ordenou a fazer? Isso nós descobrimos através da meditação na palavra, através da oração, através da intimidade com o Senhor. Deus procura pessoas a qual querem viver uma vida ao lado dele, a qual querem ter uma intimidade com ele. Essa é uma breve palavra que eu quero deixar para os irmãos. E mais uma vez dizer que a vinda do Senhor está muito próxima. E hoje nós devemos tomar a decisão, pois nós não sabemos se daqui a alguns segundos, minutos, horas, dias ou anos estaremos aqui. E para que não seja muito tarde, que nós jovens, nós irmãos, possamos tomar a decisão. Possamos deixar Deus trabalhar em nossos corações. Deus nos alerta porque nos ama. Não para nos amedrontar no futuro, porque muitas vezes temos medo do futuro, do que está por vir. Mas Deus está alertando a sua igreja, porque Ele ama essa igreja. Deus está nos chamando, porque Ele nos ama. E tem algo muito grande preparado para a nossa vida. Então, que possamos, como o povo que estava ali no deserto, ouvir a voz de Deus e seguir a rota, o caminho dele e não o nosso próprio caminho. Que Deus possa falar melhor a vida de cada um dos irmãos.
Talvez essa não seja a palavra que alguém queria escutar nessa noite, mas Deus conhece os nossos corações. Ele conhece o coração, a alma do homem. E Ele sabe a nossa necessidade. Ele sabe o que é preciso tratar com o seu povo. Então, espero que Deus tenha falado e continue falando com os irmãos. E que possamos escolher o caminho dele, andar com ele e viver com ele. Pois a nossa recompensa virá. Nós alcançaremos a terra que ele nos prometeu. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Tem glória aí, irmãos? Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ouvindo as palavras pronunciadas pela irmã Débora e sentindo Deus falar conosco, irmãos. Que maravilha saber que eu tenho um poema que diz, jovens tão jovens. Uma semana perdemos 7 jovens, a Creúna foi uma pancada, e aquilo falou profundo comigo, eu escrevi, jovens tão jovens. Mas aqui nós temos jovens, que para alguns tão jovens, mas sendo canal de bênção para a igreja, para a família e também para a nossa sociedade. Deus abençoe a irmã Débora. Irmãos,